Estamos de volta com o Religário. Hoje eu recebo Brenda Carranza, ela é professora da PUC Campinas. Nós estamos falando sobre o tema mobilidade religiosa. Eu terminei o bloco anterior, Brenda, falando se a mobilidade religiosa não poderia ser compreendida não só como um deslocamento físico. Não? A pessoa está nesta igreja, ela passa a outra igreja, mas o manter-se numa vinculação aqui e ali. Como é que você vê essa questão? Eu voltaria também à pluralidade religiosa. E nós teríamos... a pluralidade religiosa permite, quando você tem um ambiente democrático onde as pessoas podem ir e vir livremente em qualquer questão do conhecimento, em qualquer prática, em qualquer religião, você também tem a possibilidade de transitar sem culpa. Transitar sem o temor a ser excluído. Essa é uma questão muito interessante quando a gente lembra a história, onde as pessoas, pelo menos até 30 anos atrás, as pessoas tinham vergonha de falar que eram crentes, ou tinham temor a falar que eram crentes, hoje ou quase, que haviam trazado. Hoje é quase motivo de orgulho, não? Hoje, além de ser motivo de orgulho, pode ser até motivo concorrencial. Eu me lembro nos anos 90 que se falava no ano 2000 o Brasil será maioritariamente evangélico. O que se estava colocando? Se estava colocando, nós também seremos uma maioria, nós também temos direito a nos expressar, nós podemos chegar a ser um país de maioria evangélica. Em contraposição a quem? Àquela que seria a expressão religiosa hegemônica, que seria o catolicismo, não? Essa passagem do temor e do escondido para o público e o direito a expressar e até o direito a ser concorrente, agora nós vamos poder ser como os católicos, essa passagem ela é uma passagem que tem a ver com a liberdade de expressão, tem a ver com a maneira como o pentecostalismo se afirmou no país, que ele começa como um pentecostalismo de missão, depois vai ocupando os meios de comunicação, depois vai ocupando os meios políticos representativos em um congresso. Sim. Até a gente pode lembrar o Antoni Garotinho, que estava sendo candidato a presidente da República, o primeiro candidato, o primeiro presidente evangélico do Brasil. Estava falando o quê? Estava falando, nós também estamos saindo do escondido e vamos a nos colocar no topo, não? Mas sobre sua pergunta, ele seria a expressão do quê? Seria a expressão da possibilidade das pessoas poderem se definir religiosamente em uma sociedade democrática que permite a pertença livremente, mas também permite mover-se livremente segundo aquilo que eu falava anteriormente, o gosto, a necessidade, o prazer vai e volta e não necessariamente pertence. Ela pode ir que nem bem te vi. Ela pode pular de galho em galho e voltar ao tronco. Sim. E não sentir-se culpada porque ela bicou aqui, bicou lá e foi lá. Ela pegou elementos em cada momento. Sim. Esse seria um aspecto da mobilidade religiosa. Mas existe outro mais interessante, também interessante, que não é só ir aos locais, é as religiões vir para mim. Eu vou costurando na minha cabeça essas religiões, eu tomo um pouquinho do candomblé quando eu preciso, eu tomo um pouco do pentecostalismo, das religiões afro-brasileiras, do espiritismo, e eu vou configurando um Deus à minha medida. E então, já não sou eu que fisicamente me desloco às outras religiões, são as religiões que vêm a mim. E então a gente poderia dizer assim, de uma maneira simpática, eu vou, digito no Google, elas vão vindo e eu vou fazendo meu pool, vou fazendo meu estoque de religiões, que eu aciono segundo eu vou precisando. Entendo. Essa mobilidade seria uma mobilidade subjetiva. É a própria pessoa que vai ser objeto de mobilidade dentro dela. Parece meio estranho, mas é uma ideia que a própria pessoa, ela vai
tomar das diferentes religiões aquilo que lhe interessa. Sim. E ela vai fazer uma religião à sua medida. À sua medida. Isso é muito afinado com o espírito da época. Mas eu queria chamar a atenção sobre outro aspecto. Né? Eu lancei recentemente, apresentei um artigo sugerindo que esse pentecostalismo da geração mais recente, que ele bebe daquela expressão do catolicismo popular, mágico, das rezas, das novenas, né? Porque é um pentecostalismo, um neopentecostalismo, com algumas características semelhantes. É um risco que eu estou fazendo aqui, mas o que você acha disso? Flávio, eu acho que você está na trilha certa se a gente leva em conta que o catolicismo é a matriz cultural do solo brasileiro. E um catolicismo popular. E o catolicismo popular, claro. Porque você tem vários catolicismos, sim, mas o catolicismo popular é a matriz. Sim. É a matriz. Todo mundo se diz católico sem nenhum problema, porque é um dado cultural. É um dado cultural. Veja bem, se nós partimos do princípio que o pentecostalismo agrega seus fiéis retirados deste catolicismo popular, porque suas bases sociais são o catolicismo popular enquanto a classe social menos favorecida, economicamente falando, e culturalmente também, se ele bebe disto, qual é o universo que ele ativa? Qual é o universo religioso que ele ativa para ter êxito com este grupo? Pensa bem quando se fala de marketing religioso, que é uma grande discussão. O marketing religioso, ele fala para o povo o que o povo quer escutar, ou ele pega do povo o que ele fala e devolve para o povo o que ele está falando? Ele é um jogo meio simpático. Sim. Quando você pensa que o pentecostalismo se dissemina em esta matriz cultural, ele aciona que elementos desse catolicismo popular, com que ele está afinado. Outra coisa que também a gente pode perguntar é, quando pastores acionam isto, de onde que eles vêm? Qual é a primeira socialização deles? Aonde que eles se criaram? E quando eles falam, o que eles estão lembrando daquilo que eles primeiro colocavam? Então, eles vão ter muita mais facilidade para conectar com este universo, que também você conectar com outro. O melhor exemplo para isto é, por que existem algumas igrejas pentecostais que elas são doutoras, porque elas têm o máximo conhecimento sobre as questões afro-brasileiras. E você não precisa ir a um terreiro para conhecer a religião afro-brasileira e a mediunidade. Basta assistir ao programa de televisão que você fica craque. Por quê? Porque elas se convertem em escolas que vão falar isto. Como elas têm como interlocutor, elas estão tentando dialogar com um público que tem que rejeitar isto, elas se dedicam a explicar. Elas vão acionar... A sua maneira, não? A sua maneira. Não, claro, tudo é a sua maneira. Sim, sim, aliás, sim. Todos falamos a nossa maneira. O que nós teríamos? Eles vão interpretando todo este mundo e estão falando, não, isto não é o que nós queremos. Mas para falar o que nós não queremos, vamos explicar o que queremos. A partir de dizer que não é isto, tá certo? Sim. Então, eles explicam como funciona isto. Você tem o melhor conhecimento. O mesmo acontece com a questão popular acionada pelo pentecostalismo. Pensa por que os santos e por que o ataque idólatra, que é uma das questões fundamentais que sempre se coloca entre pentecostais e católicos, em um nível popular, a grande briga. Por quê? Por que essa briga? Porque você vai ter que dizer que isto não é, para contrapor o que é isto. E então você vai acionar esse mundo mágico, esse mundo de trocas com a divindade, esse mundo ritual, onde as pessoas encontram respostas às suas perguntas mais elementais e fundamentais. Sim. Quem sou? Para onde vou? Por que eu estou sofrendo? A quem que eu acudo no momento que a água bate? Em esse sentido,
O neopentecostalismo desta terceira geração, ela aciona o catolicismo popular fundamentalmente porque é sua base onde ela está dialogando. Entendo. Em um minuto, o catolicismo, ele passa também por uma onda de pentecostalização? É possível falar isso no interno do próprio catolicismo? Claro, é. Olha... Mas só temos um minuto, infelizmente. Um minuto. Nos anos 90 eu falava, a Igreja Católica está entrando em um processo de pentecostalização. Era muito complicado falar isso. Por quê? Porque o pentecostalismo se pensava que era só protestante. Hoje, eu me surpreendo nas minhas pesquisas que os próprios, quando eu falo em pentecostalização, eu estou falando em renovação carismática católica. Eles mesmos falam, nós somos a expressão pentecostal dentro da Igreja Católica. Se entendemos por pentecostalismo a experiência do Espírito Santo, dos dons, do falar em línguas, e nós podermos ativar todo este legado histórico dentro da própria Igreja Católica, nos moldes que acontecem no protestantismo. Em um minuto, a Igreja Católica, sim, está passando por um processo de pentecostalização, e este processo de pentecostalização se dá em 3 níveis. Em um nível midiático, em um nível da sociedade da cultura do consumo e em um marketing religioso. Eu precisaria de outros muitos minutos para a gente continuar falando sobre isso. Eu vou agradecer e vou aguardar você para uma próxima ocasião. Eu espero que seja em breve. Obrigado, Brenda. Disponha. O Religar é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre nossos cursos de especialização e mestrado, rever esta entrevista, ver fotos de bastidores, saber mais sobre a nossa convidada, acesse a página do programa que está em pucminas.br/ppgcr. Religar de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare, Conhecimento e Religião.